bom estarmos aqui para adorarmos a Deus, para prestarmos culto, para ouvirmos a sua palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Certamente vocês já ouviram algum dia sermão ou sermões nesse mesmo texto. É um texto extremamente explorado, mas sempre tem muita coisa para nos ensinar, para trabalhar na nossa vida. Romanos 12, 1 e 2. Diz o seguinte o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos, irmãos, orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por podermos estar reunidos como igreja para prestar o culto que ao Senhor é devido. Quando ouvimos notícias tão tristes, Pai, de tantos lugares no mundo, onde o teu povo não pode testemunhar o teu nome, onde o teu povo não pode se reunir para te adorar, nós ficamos pensando, ó Deus, que privilégio tão grande, que presente tão grande o Senhor nos concede. Presente, ó Deus, que nós queremos reconhecer que muitas vezes temos desprezado, Pai. Não temos dado valor verdadeiramente aos trabalhos na tua casa. Tantos trabalhos que são feitos, tantas atividades que podem preencher o nosso coração, a nossa vida, mas nós amamos o nosso conforto e não abrimos mão dele muitas vezes. Quando tantos nesses lugares gostariam de poder participar tanto da obra na tua casa, mas nós nem sempre valorizamos. Mas ensina-nos, Pai, através da palavra, ensina-nos através das Escrituras. Fala conosco esta noite, precisamos te ouvir, Pai. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não conheço a sua vida, há quanto tempo você conhece a Jesus. Se você já o conhece verdadeiramente, não sei como foi a sua conversão, se foi um momento impactante ou não, o quanto você serve a Deus, a intensidade da sua fé no Senhor, o quanto você é consagrado, o quanto você gostaria de fazer, mas não pode, ou poderia e não faz. Eu não sei como que é a sua vida com Deus, mas uma coisa nós podemos saber, e a palavra de Deus nos afirma, que nós precisamos de mudanças. A minha vida, a sua vida, precisa de mudança. Nós precisamos de transformações continuamente. Ainda que sejamos acomodados, satisfeitos com o que nós já conhecemos, com o que nós já temos vivido, mas à luz da palavra nós precisamos ser transformados. Precisamos experimentar mudanças na nossa vida, no nosso caminhar com Deus. Esse texto de Paulo, esses dois pequenos versículos, nesses dois elementos, Paulo aqui nos faz um apelo aos crentes de Roma. Na verdade, um apelo duplo. No primeiro, o apelo dele é que eles apresentassem o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E no segundo apelo, e é nesse que nós vamos nos focar,
ele também apela para eles no seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Provoquem mudanças na vida de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Provoquem mudanças. Nós esperamos as coisas acontecerem. Nós esperamos por experiências diferentes que venham causar mudança na nossa vida. Mas a palavra de Paulo aqui diz: transformai-vos, provoquem mudanças na vida de vocês, na sua caminhada com Deus. Diante disso, nós vamos considerar alguns pontos. Quando nós entendemos que algo é preciso mudar na nossa vida, quando é que nós entendemos isto? Nós vamos apontar duas situações. Primeiramente, quando Deus nos mostra que algo precisa mudar. Quando Deus mesmo nos mostra. Vemos isso na vida de Isaías. De repente, uma visão que o Senhor encaminha para ele muda completamente a vida dele. Nós não sabemos como que era a vida de Isaías até esse momento, mas no ano da morte do rei Uzias, quando ele teve esta visão, muita coisa mudou na vida dele, ele não foi mais o mesmo. Mudanças. Foi assim na vida de Abraão. Também foi Deus que provocou mudanças. Chama Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. E Abraão começa a experimentar mudanças extraordinárias na vida dele. Foi assim com Moisés. Moisés também estava lá vivendo a sua vida. E de repente alguma coisa chama a atenção dele. E o Senhor o chama para uma missão extraordinária, tirar o seu povo do Egito. Foi assim com Simonton, que é o nosso missionário americano que veio para cá e começou esta igreja, começou essa denominação. Deus chamando, Deus motivando. Foi assim com Maria, aquela virgem que devia ter os seus sonhos, os seus planos, mas um dia o Senhor aparece e dá para ela uma missão extraordinária, que marcou sua vida para sempre. Foi assim com Mateus, na sua coletoria. Foi assim com Paulo, que sai para uma missão dele, procurando ali perseguir os cristãos, e para ele a vida dele seria aquilo sempre, mas um dia o Senhor mostra alguma coisa, e o Senhor mesmo transforma e muda completamente a vida dele. Deus mesmo lhes mostrou as mudanças necessárias. Mas as mudanças também na nossa vida podem acontecer pela nossa própria percepção, pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio raciocínio. Isso envolve dois aspectos. Primeiramente, a nossa percepção natural. Como seres humanos, diferentes dos animais, nós somos inteligentes. Nós pensamos, nós refletimos. Nós avaliamos a nossa vida, a nossa situação, as condições que nós estamos vivendo, o que está acontecendo com a vida da gente. Nós temos essa percepção pela nossa própria inteligência. Nossas decisões passam pelo crivo das ponderações, à luz daquilo que estamos vivendo, daquilo que nós já vivemos, o que nós pensamos para o futuro. Pela percepção humana, nós podemos notar necessidades de mudanças em N áreas da nossa vida. Podemos notar mudanças, necessidade de mudanças na vida profissional, no casamento, na área das amizades, naquilo que para nós tem sido importante, aquilo que nós temos valorizado. Nós temos percepção para notar as necessidades de mudanças nessas áreas. Na nossa vida com Deus, nós temos percepção suficiente para que nós percebamos: alguma coisa precisa mudar na minha vida. Temos também a percepção espiritual. Paulo, lá na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, ele diz que nós temos a mente de Cristo.
Se você tem Jesus, se você nasceu de novo, a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo, você tem uma percepção espiritual que nos capacita a notar, a perceber as áreas que nós precisamos mudar. Quando olhamos para a vida de Neemias, por exemplo, ele usou a sua percepção, não somente humana, mas espiritual. Ele se deu conta, ele recebeu notícias do que estava acontecendo em Jerusalém, as ruínas que estava, o desprezo que estava aquela cidade, os escombros, e aquilo o incomodou. E ele se dispôs a fazer alguma coisa e orou ao Senhor. Pediu que ele encontrasse misericórdia da parte do rei, e o Senhor deu. Ele então parte para uma viagem, tendo a sua vida completamente mudada por conta dessas percepções. Não foi preciso uma manifestação divina para levá-lo a compreender as coisas que precisavam mudar, e que ele poderia ser ele mesmo o agente dessas mudanças. Assim também, ninguém precisa mostrar o que nós precisamos mudar. Ninguém precisa mostrar para a sua vida o que é necessário mudar. Nós temos essa percepção, tanto de forma espiritual, como de forma também pela nossa própria inteligência. Nós temos percepção dessas coisas. Paulo afirma lá em Filipenses 2,13, que Deus é quem opera em nós o querer e o realizar. Nós temos condições de perceber, irmãos, as mudanças que nós precisamos experimentar. É aí que nós notamos que algo precisa ser diferente na nossa vida. Mas a segunda questão que queremos levantar ainda sobre isso é: por que essas mudanças nos são necessárias? Por que é preciso mudar? Nós gostamos tanto que, lógico, tem coisas que a gente quer mudar porque elas estão nos afetando, nos incomodando, mas em muitas coisas nós não queremos mudar. Às vezes, nas principais, nós não queremos que mude, porque nós estamos acomodados. Essa é a principal razão por que nós precisamos de mudanças, por conta da nossa acomodação. Naturalmente, nós somos acomodados, naturalmente, por natureza. Nos acomodamos às coisas mais absurdas, nos acomodamos às misérias. Há muitos anos atrás, nós trabalhamos com um grupo dos carrinheiros, pessoas que vivem nas ruas, pessoas que não têm onde dormir, que não sabem se vão comer amanhã cedo, se vão ter um almoço, se vão ter uma roupa limpa para vestir, eles não sabem nada. Mas muitas vezes, nesse período que ajudamos, nós quisemos ir além no nosso auxílio, que alguém se dispôs a querer tirar documentos para eles, se dispôs a fazer alguma coisa, e aquilo que a gente percebia é que eles não queriam mudar. Nós nos acostumamos mesmo à miséria, nos acostumamos às injustiças, começamos a conviver com elas, elas vão fazendo parte da vida, e daqui a pouco aquilo está ali, ninguém mais se incomoda com aquilo. Nos acomodamos até com as enfermidades. Vamos nos acomodando, muitas vezes. Mas o pior é que nós nos acomodamos, isso é o pior, até o pecado. O pecado que faz parte da nossa vida. Vamos nos acomodando com ele. Ele já faz parte da nossa caminhada. Muitos já não se preocupam, já se acomodaram com o pecado da língua, com o pecado da amargura, com o pecado do ressentimento, da falta de perdão, da infidelidade, o pecado da pornografia. Muitos estão acomodados. Não lutam mais contra isso. Parece que já faz parte da sua vida. Palavras chulas. Cristãos que falam palavras chulas com naturalidade, se acomodaram a isso. E por vezes não fazemos nada para que isto mude. Abacuque, nos seus dias, notou o comodismo espiritual que vivia a nação. Comodismo espiritual.
afastados de Deus, mas acomodados. Ele então leva uma oração lá no seu livro, capítulo 3, verso 2, clamando: Senhor, aviva a obra das tuas mãos, promove uma mudança na vida do teu povo. Ele clamava. Paulo escreveu aos crentes de Roma, lá no capítulo 13, versículo 11, dizendo: já é tempo de despertardes do sono. Tem gente que está dormindo acordado, acomodado, não busca mudar nada na vida. Mas as mudanças são necessárias não só devido à nossa acomodação em si, mas porque a nossa acomodação leva à destruição. A estagnação ou comodismo espiritual tem sido a condição mais comum na vida da maioria cristã. Cristãos acomodados, igrejas acomodadas. Todo mundo já está satisfeito com o grau de espiritualidade, com o grau que alcançou na sua vida cristã. Nós precisamos de mudanças. O descompromisso tornou-se para muitos não só uma condição espiritual natural, mas também desejável. Não mexe comigo, me deixa assim. Estou satisfeito. Ele não quer saber se Deus está satisfeito com a vida dele. Ele quer saber que ele está satisfeito com a vida espiritual dele. E isso é o suficiente. Não vai haver mudanças. Não vai haver transformação realmente. Não pensam em mudar, mesmo quando passam por lutas. Mesmo passando por dificuldades. Nós, às vezes, a gente não entendia esse grupo, por exemplo, dos carrinheiros. Tanta dificuldade. Vinha o frio, não sabia onde ia dormir, se ia ter um cobertor. Que condição era esse cobertor? Em que sujeira eles iam deitar? Mas, apesar da dificuldade, eles não queriam mudar. Porque as mudanças trazem compromissos. As mudanças trazem responsabilidade, as mudanças trazem regras. E muitas vezes nós cristãos, nesses mesmos princípios, também não estamos interessados em mudanças. Contudo, o conforto oferecido pelo comodismo espiritual não é somente ilusório, ele é perigoso. O comodismo espiritual é extremamente perigoso. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, há um texto aqui no versículo 32, que ele chama a atenção para nós. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. A impressão de bem-estar, a acomodação, o comodismo, que dá uma impressão suave, gostosa, não precisa mudar nada, está tudo bem. O comodismo espiritual deixou o altar do Senhor em ruínas. Nos dias dos reis, no dia dos profetas, profeta Elias particularmente, o comodismo espiritual do povo deixou o altar em ruínas. E esse altar que ficou lá sem uso, entulhado, mantendo ainda resquícios dos sacrifícios de animais que eram feitos ali, mantendo ainda a podridão desse sacrifício que ficou por lá, o altar abandonado. Por vezes isso pode retratar a vida de muitos cristãos, cuja vida é como um altar abandonado. Cristãos cujo passado marcado por vida de consagração, de dedicação, de serviço a Deus, mas quando olha-se para ele, hoje já não tem brilho na sua caminhada. Antes se vê estagnação,
indiferença, comodismo espiritual, como um altar, mas em ruínas. E aí, lá no 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, o profeta toma uma decisão ali, naquele embate dele com os profetas de Baal, ele inicia as mudanças espirituais que o povo precisava, ele inicia isso através da restauração do altar do Senhor. As mudanças que nós queremos muitas vezes não tem nada a ver com Deus. A gente quer mudanças de um emprego melhor, uma casa melhor, um carro novo, mais saúde. Essas mudanças nós queremos. As mudanças são necessárias. Mas ainda há uma outra questão que a gente pode levantar sobre as mudanças, sobre a transformação que deve acontecer. Como essas mudanças acontecem? Como que elas podem acontecer na sua vida, na minha vida? Elas começam com atitudes. Nada resolve você perceber que a sua vida precisa mudar se você não toma atitude. Se você apenas percebe as dificuldades, você percebe que poderia fazer mais, mas não faz. Nada percebe você notar isto, nada muda você notar isto. Não resolve apenas notar. Se nós permanecemos na mesma situação, sem atitudes, sem reações, é preciso mais do que desejar mudanças, é preciso mais do que admirar o que Deus tem feito na vida de outras pessoas, é preciso nós tomarmos posição com a nossa vida particular. É necessário agir. Assim como Elias, começar a retirar os entulhos desse altar que pode estar completamente parado há muito tempo. Esse altar que está em ruínas, precisamos tirar os entulhos. Caso contrário, nós não vamos ver mudanças, não seremos transformados. Então, somente seremos ouvintes negligentes da palavra de Deus. Ouvintes negligentes, sabemos, sei. Eu posso até ensinar, mas não experimento mudança. Não experimento mais transformações na minha vida, como se o que Deus podia fazer, o que Deus é capaz de fazer, Ele já fez. Não há condições de fazer mais. Seremos como ouvintes negligentes, detentores de uma fé, mas sem operosidade. Uma fé que não manifesta, que não se expressa, que não manifesta coisas novas, que não é notória, como uma árvore sem fruto, prestes a ser cortada. Essas mudanças começam com atitudes. Essas atitudes que devem dar esse início, para que essas mudanças ocorram, devem ter também fundamento na nossa fé. As pessoas podem mudar com base em muitas coisas. Muita gente tem suas vidas mudadas ou transformadas por razões diversas. Alguém porque de repente foi pai. Pronto, ele foi pai, ela foi mãe, agora a vida vai mudar uma série de coisas. Vai mudar porque eles agora casaram, agora é uma nova vida. E muita coisa muda mesmo. Mas como filhos de Deus, nós temos a verdade. Essa verdade que é a sua palavra. Nós temos a nossa fé como base para a nossa mudança, para a nossa transformação de vida. E é nessa confiança que nós sabemos que as mudanças sempre são possíveis. Porque o Deus que nós cremos é o Deus que faz brotar água até mesmo de uma rocha. Jamais alguém imagina uma rocha seca, dali se extrai água. Mas Deus pode fazer. Ele pode transformar um deserto em manancial.
Ele pode transformar a minha vida, a sua vida, muito mais do que Ele já fez. Nós podemos ir muito além do que nós já chegamos. Quantas mudanças precisamos, quantos problemas nós enfrentamos porque a nossa vida não muda, nossa personalidade não muda, nosso modo de lidar com as situações não muda, nada muda, nós vamos enfrentando dificuldades, mas não experimentamos mudanças. A igreja precisa de mudanças, e as mudanças começam com a sua vida, com o seu modo de lidar com as coisas, com pessoas. Mudanças, transformação. Deus é aquele que pode transformar tudo isso. Essas mudanças têm como base a nossa fé. Não importa a idade. Como dissemos, Abraão tinha 76 anos quando tudo começou a mudar na vida dele. Moisés tinha 80. Não importa o quanto pareçam impossíveis as mudanças. Deus mudou a vida de Saulo. Saulo, o grande perseguidor da igreja, se torna o apóstolo Paulo. Deus transforma. Não importa o nível de religiosidade que você está vivendo. Não importa o quanto você se considere consagrado já ao Senhor, o quanto você pode estar fazendo. Jó era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Quando você olha para essas referências, você fala, nossa, Jó era o máximo. Deus transformou a vida de Jó. E ele chega à conclusão, olha, antes de eu te conhecer é só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Mudança, transformação. Transformações que nós não experimentamos por conta da nossa dureza de coração, por conta do nosso comodismo, por conta da nossa ideia, do nosso ideal muito baixo com respeito à nossa vida com Deus. Não importa o quanto o altar do Senhor esteja em ruína, que seja a minha vida. Não importa. As mudanças podem e devem acontecer. Percebam que quando Paulo está escrevendo estas palavras à igreja de Roma, uma igreja composta de cristãos judeus e cristãos gentios, veja que ele está escrevendo uma carta a cristãos, ele não está escrevendo uma carta aos gentios que eles fossem transformados, não. Paulo está escrevendo a cristãos. Cristãos que deviam provocar mudanças na vida deles, transformações. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, transformai-vos. Era algo que tinha o princípio, que era possível começar a partir deles. Por que as mudanças valem a pena? Por que será que vale a pena essas mudanças? Mudança é sempre algo que a gente acha trabalhoso, né? Algumas mudanças vêm com prazer, você vai sair de um lugar para ir para um lugar bem melhor, então, mas em geral, nós não gostamos de mudanças. É muito trabalhoso. É muita coisa nova para se adequar, para se habituar, para viver, para fazer. Por que as mudanças valem a pena? Porque são elas que nos levarão a experimentar algo de valor inestimável. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para isso que nós precisamos mudar.
Ah, pastor, mas eu já estou satisfeito com toda a vontade de Deus que eu já conheço. Então, para que Paulo rogaria a Deus para que o povo de Deus, os cristãos, provocassem isto? Porque muitas vezes nós não estamos, de fato, verdadeiramente, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós gostamos de experimentar a nossa boa e perfeita vontade. Essa nós anelamos, por essa nós lutamos, por essa nós nos esforçamos, por essa nós renunciamos, porque eu quero ver a minha boa e perfeita vontade ativa, presente. Mas como cristãos, o ideal é nós buscarmos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, não minha, mas de Deus. É isso que vai encher o meu coração. É isso que vai me dar o sentimento de satisfação e de paz. Não pela perfeição, porque nós nunca vamos chegar lá, mas Deus nos satisfaz, Deus nos dá alegria só com a disposição e o esforço de buscar essas coisas. O que nós muitas vezes não temos feito, temos nos acomodado com o nível de vida espiritual que eu estou vivendo, como se fosse o máximo, como se o meu modo de vida, aquilo que eu vou dedicar a Deus, quem vai escolher o que vai ser feito sou eu e não Deus. Pergunta se Deus queria que você fizesse mais alguma coisa. Nós queremos oferecer para Deus até aqui. Não me preocupo se Deus quer algo mais de mim. Não me preocupo se Ele quer um esforço a mais de mim. Não me preocupo se Ele gostaria que eu me sacrificasse um pouco mais para agradar a Ele. Nós não nos preocupamos, nós não queremos sacrifícios. Nos sacrificamos para nós. Para nós. Para nós gastamos, não tem medida, não tem hora, porque é para nós, mas para Deus. Se eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu devo buscar esta transformação, esta mudança. Eu devo me esforçar para que isso aconteça na minha vida. É isso que o texto diz. É isso que nós precisamos hoje avaliar. Será que nós temos percebido a necessidade de mudanças na nossa vida? Você percebe isso? Talvez você seja do tipo cristão que já está satisfeito. Não, tá bom. Deus não se agrada disso. Será que nós temos ciência dos perigos causados por esse comodismo que muitas vezes nós adotamos e vivemos? Será que nós percebemos o perigo disso? Ou não vemos perigo nenhum? Aliás, o comodismo sempre, como o próprio nome diz, é cômodo. Mas nós não fomos chamados para uma vida cômoda. Nós somos chamados para uma vida que não é simples, que não é fácil. Vida de renúncias. Vida que é levar a cruz. É para isso que nós somos chamados. Precisamos provocar em nós transformações. Que atitudes nós temos tomado com respeito a essas mudanças? Se é que nós já as percebemos? Se é que nós já notamos, olha, eu preciso mudar. Eu preciso investir mais aqui na minha... Quer dizer, hoje os investimentos, o pessoal faz investimento nas ações. Não, preciso investir mais na minha vida. Será que eu tenho percebido isso? Na minha vida com Deus, no meu caminhar, preciso mudar. Será que nós estamos atentos a isso? Que atitude nós temos tomado? É o que o texto nos desafia, é o que o texto nos conduz a refletir. E o nosso desejo é que Deus mesmo, esteja incomodando, a começar da minha vida,
também a sua vida.